Ele veio da quebrada e foi pioneiro em colocar a periferia no centro da mídia. Em plena década de 1990, ele conseguiu romper os padrões televisivos e trouxe representatividade e diversidade para a música e para as telas. O programa de hoje traz o carisma, a diversão e a arte de Netinho de Paula. Netinho, prazer imenso falar com você. Eu que acompanhei a sua carreira, fui adolescente nos anos 90, vivi todo o auge ali do seu sucesso, do auge dos grupos de pagode. E bom, eu poderia começar esse papo falando, te perguntando sobre o início da sua carreira, sobre a formação do Negrito de Júnior. Porém, recentemente eu vi um depoimento do Mano Brown, do podcast que ele apresenta, o Mano a Mano, onde ele falou sobre a época em que ele trabalhava como office boy no centro de São Paulo, você na Faria Lima. Me conta um pouco, como é que era a sua rotina naquela época? Vocês se viam com frequência? Você já tinha o sonho de formar um grupo de pagode naquela época? Bom, o que acontece é o seguinte, nós morávamos praticamente no mesmo bairro, a gente cresceu, então ele era meu vizinho. Então, na adolescência a gente começou a trabalhar, e ele trabalhava no centro da cidade, eu trabalhava na Faria Lima, mas ia quase todo dia para o centro. E no centro, ali na São Bento, tinha um pessoal que ficava dançando, fazendo as coisas, e a gente, office boy, parava ali e ficava olhando, e acabava se encontrando, trocando ideia. E logo que eles foram trabalhar perto da bolsa de valores, é onde eu ia levar as minhas cartas, levar as coisas, né, todo engravatado, que nem ele conta ali. Aí eu passava lá no escritório e a gente ficava trocando ideia, falando dos nossos sonhos, falando do que a gente queria, porque até então a gente era do baile, nosso negócio era dançar, era curtir, mas a gente curtia as músicas do baile, que a Chic Show lançava, a Zimbábue, né, a Black Mad. E aí, a Zimbábue foi uma gravadora que buscou o Racionais e depois buscou o Negritude, o Racionais foi primeiro, né, tanto que eu participo com ele do Fim de Semana no Parque, que é o primeiro álbum deles, né. E aí eles vêm gravar com a gente depois também no Gente da Gente. Mas a gente sempre foi amigo, sempre foi parceiro, e eles sempre à frente do tempo pensando. Existia um cara que era o Milton Salles, que era um cara que comia a mente de todo mundo nas ideias e vinha com muita sobre Lenin, sobre Marx, sobre alguns dizeres do que estava acontecendo, sobre Malcolm X, sabe. E aquilo entrava na nossa mente, batia na gente, jovens negros da periferia, a gente não tinha poder de voz em nada, e aí o rap começa a tomar força e o pagode começa a se organizar. Então é a juventude negra nos anos 80 que protagoniza, né. Legal. Em 1986, o Negritude Júnior é formado. Em 1992, o primeiro disco é lançado. Em que momento você percebeu que dava para viver só de música, Netinho? Foi no festival que nós participamos, portanto 2 anos depois de eu estar no Negritude, em 88, nós participamos de um festival na quadra do Camisa Verde e Branco, que era um espaço de revolucionário em São Paulo. A juventude se encontrava ali, os grandes artistas do nosso gênero era ali, então era Zeca, Almir, Beth, Príncipe Reinaldo, e eles organizaram um festival e nós ganhamos esse festival com a música chamada Triste Andança. E nós ganhamos de uma maneira que é o povo todo de Carapicuíba, que alugava ônibus, Kombi, tudo, trem, e ia o bairro não cabia gente na quadra. Então, a gente ganhou o festival devendo aquilo para Carapicuíba, que é a nossa galera de sempre. Por isso que a gente gravou a música Coab City depois para agradecer, para homenagear a nossa Coab, né. Nessa época, então, a ficha virou que vocês conseguiam viver só de música. É. Mas em que momento você percebeu, então, que vocês tinham alcançado o sucesso? É, foi um processo evolutivo significativo pra gente, porque primeiro, ao sair do botequim desse festival, do Botequim do Camisa, existiam os shows mísseis em São Paulo. E a campanha de governo daquele ano, no ano na verdade no ano seguinte, né, em 90, 91, fez com que a gente andasse toda a periferia de São Paulo com grandes palcos, era uma caravana enorme e com grandes artistas. E a gente foi convidado para participar, foi contratado para participar daquela campanha. Aquilo mudou demais, né, porque a gente começou a ganhar muito bem, deu para poder mudar de casa, reformar o apartamento, né, ficou uma Coab chique na nossa vida. Netinho, a década de 1990 foi o auge dos grupos de pagode.
Negritude Júnior, Raça Negra, Só Pra Contrariar, Exalta Samba e vários outros. Inclusive, eu assisti recentemente o documentário Anos 90, A Explosão do Pagode, que conta com a sua participação e mostra muito bem isso. Mas além do pagode, gêneros como o axé music e o rock também tinham bastante espaço naquela época. O que a gente vê hoje em um cenário bem diferente, com a música sertaneja e o funk dominando as paradas de sucesso. Na sua opinião, o que que explica isso, essa mudança? Pô, eu acho que tudo no Brasil é geracional. De 10 em 10 anos acontece naturalmente uma mudança na música. Sociologicamente isso se explica, porque quem faz movimento é a juventude. A pessoa de 15 anos, 10 anos depois ela tem 25, não é? Então essa mudança ela já acontece naturalmente. No caso do pagode, foi a gente teve os jovens que curtiam rock nos anos 80, então os filhos desses começaram a tocar nos anos 90, eh, e já era um movimento tímido, porque o rock ele se torna forte aqui no Brasil com a chegada da FM, né, a mudança da rádio AM para FM, então o rock fica muito forte. Nos anos 90, essas FMs começam a tocar mais música popular brasileira. Não mais tanto versão, o rock sempre viveu muito de versão das músicas internacionais. Se você pegar o rock dos anos 80, a maioria das músicas gravadas por todos eles eram versões de músicas internacionais. E o Brasil então acorda para aquilo que estava acontecendo para a juventude brasileira, negros da Bahia e negros aqui de São Paulo. Foi essa junção que fez o movimento, né. E o rap chegando também, então as periferias tomaram conta. Ora, quanto custa uma guitarra? Comprar uma guitarra e aprender a tocar uma guitarra? Quanto custa você comprar um pandeiro e aprender a tocar? Então essa inclusão fez com que as pessoas passassem a gostar de pagode, aprender pagode, montar seus grupos de pagode, e isso se explode e se consolida nos anos 90. Então não tinha mesmo como segurar, é uma coisa que veio da base. O que que acontece depois, nesse período, passado os anos 90? Acontece uma peneira natural. Quem são os grupos que permanecem, quem não permanece, né, o que que se vai se evidenciar e o que não, como toda peneira. Então de 1000 grupos que tinham, ficaram 100. Desses 100, alguns os vocalistas saíram, é o caso do Negritude, o caso do próprio Só Pra Contrariar, o caso do Soeto, né, pra frente, logo pouco pra frente depois Belo e assim sucessivamente. O que é normal, isso sempre aconteceu no mundo inteiro, dos vocalistas tentarem ter seus experimentos de carreira solo. Quando dá certo, eles se mantêm, quando não dá certo, às vezes voltam para o grupo. Qual é a grande mudança e o que é o impasse que a gente vive hoje? Com a mudança de tecnologia, quando os CDs deixam de existir, virou música digital, né, saiu do analógico, que era o LP, foi para o CD, para digital. Quando acaba a questão do CD e vira streaming, aí você tem uma mudança no mercado que já não depende mais só da questão geracional. Você já não tem mais a estrutura da gravadora. A gravadora que fazia todo o trabalho de marketing, a gravadora tinha uma direção artística, ou seja, era um diretor que falava: "Essa palavra aqui na gravadora nós não vamos permitir. Olha, esse modo não é legal. Na televisão se apresente de tal forma. Pô, essa música deve ser a música de trabalho". Então, tinha uma ingerência da gravadora, geralmente um executivo mais velho, mais experiente, que ao chegar essa nova geração, a gente respeitava. Então ele era não é um censor no sentido pejorativo da palavra, mas ali tinha um senso do que era permitido no Brasil e do que não era permitido. A juventude, por sua natureza, ela transgride. Mas ele: "Olha, essa palavra não é legal". Eu posso te dar um exemplo claro disso. A gente sabe a música Tana, Tana Jura, né, que é um clássico? A gente queria falar na época, a gente já queria falar bunda, bunda dura, entende? E o cara falou: "Pô, não dá para você ao invés de usar essa palavra, porque o cara vai cantar em casa com a filha, com a criança e não vai ficar legal a criança falar isso. Na rua ele fala, mas em casa não fala. Por que tal se você mudar essa palavra para que isso dure para sempre e todo mundo possa falar? Tana, Tana jura, que significa a mesma coisa ali, entende? Então havia esse senso de união entre a juventude e os mais velhos.
Isso já não acontece quando o próprio artista se produz pelo celular. Com a chegada da internet, com a chegada do celular e da tecnologia, ele mesmo se produz. A juventude, ela já é reacionária. Então, falar palavrão, usar palavras e ressignificar inclusive as palavras, que pra gente era palavrão na época, pra eles não é. Entende? Então eles têm a liberdade de produzir do jeito deles. E por que que o cara vai perder tempo numa aula para aprender a tocar cavaquinho ou para aprender pandeiro, pôr o disco do fundo e ficar ali aprendendo a ouvir como toca? O cara não, ele pega ali baixa um aplicativo, faz com o dedo qual é a batida que ele quer, põe a voz ali mesmo e lança. Então, não tem mais um senso crítico ou um produtor que vai chegar e falar: "Ó, esse timbre daqui você está clonando dali, não é legal, esse tom aqui está fora do tom, essas palavras não são boas". Então é uma liberdade que se está tendo muito de criar, que eu acredito que logo, logo vai passar por um crivo também, sabe. Vai passar por um crivo mais seletivo, para ficar aqueles que têm mais talento, que têm mais qualidade na letra e na estética. Mas você não acha que nos anos 90 a música brasileira era mais plural, dava espaço para mais gêneros do que hoje em dia, no sentido do sertanejo e do funk dominarem as paradas? Cara, eu não acho que era plural. É importante você entender que essas gravadoras só vieram atrás da gente, porque nós estávamos vendendo milhões nos selos independentes. As equipes de baile que a gente ia para curtir é que viraram as gravadoras. Eles não vieram atrás da gente, fizeram a gente crescer, apoiar. Não, eles vieram explorar e eles se apropriaram do movimento, porque essas gravadoras, sabendo que a gente estava vendendo milhões de cópias, receberam uma proposta milionária e não era para eles terem vendido a gente, era para eles terem se associado. Isso aconteceu com o rap nos Estados Unidos, com Jay-Z, com Rockefeller e tantas outras produtoras. Eles se associaram às Marjories. Aqui não, aqui as equipes receberam 1.000.000, 2.000.000, colocaram no bolso e deram os artistas para as gravadoras. Aí vira aquele grande movimento com a força da gravadora, mas acabam as equipes, né. Isso não era para ter acontecido. Netinho, além da sua carreira como músico, como vocalista do Negritude Júnior, você também foi apresentador de TV. Você apresentou o programa na Globo, no Planeta Xuxa, o Samba Pagode e Companhia, teve seu quadro no Domingo Legal, teve seu programa Noite Record. Como é que se deu isso, assim? Você já tinha vontade de trabalhar como apresentador de TV? Foi um convite inesperado? Bom, primeiro, o que que acontece? Essa fase nossa dos anos 90 em que a gente vai para as TVs, e a gente começa a entender a televisão por dentro, quem são os diretores, né, quem que são os produtores, quem organiza. Ali bate na gente uma responsabilidade social muito grande, que era um pouco do que a gente conversava, eu e o Brau, os Racionais, nós do Negritude, antes da gente até fazer sucesso. Se com o sucesso, o que que a gente vai fazer? A gente precisa ocupar os espaços. E a gente começa a ver que quem estava, por trás das câmeras comandando os programas e na frente comandando também, era um padrão europeu de beleza, de estética e a elite, né. E tipo, se a gente conseguiu furar essa barreira na música, a gente vai ter que furar essa barreira na televisão. E eu sempre me predispus, porque sempre foi algo que eu gostei de TV, de conversar, de trocar ideia. Então o movimento abraçou isso. Os amigos também: "Pô, o Netinho fala bem, pô, o Netinho é bacana, né, o Neto gosta de recepcionar, de falar". Então eu fui motivado para isso. O Gugu foi uma das figuras, a Marlene Matos, quando eu substituí a Xuxa na Globo também, foi uma pessoa que incentivou muito. Mas a gente não pode deixar de dizer que nós nos beneficiamos, quanto movimento, da guerra de audiência, porque revolução de juventude na Bahia, revolução de juventude em São Paulo. Aí começa o Rio de Janeiro também, a juventude do Rio, com o movimento do pagode, aquela coisa forte. O Gugu leva isso para o SBT, a Globo começa a perder audiência, o Fausto abre também, entende? Aí as gravadoras começam a pautar os programas e aquilo aí virou um padrão de beleza ter preto na televisão aos domingos na guerra de audiência nos anos 90. De verdade, foi isso que aconteceu. Aqui em São Paulo, uma rádio vira praticamente uma rádio de samba, e aí eu recebo o convite da Record, eu vou até a Record, né, converso com o Lafon e falo: "Cara, quero ter um programa aqui aos domingos", me baseando muito no que aconteceu na Jovem Guarda, Jovens Tardes de domingo. Foi um movimento de juventude, tinha que ter um programa para consolidar aquilo. E o domingo da gente representava a essência do que a gente era, do que aconteceu nos anos 90.
Nessa época que você apresentou os programas na Globo, depois o quadro no SBT, você conciliava a sua carreira de apresentador com a carreira de vocalista do Negritude Júnior. Como é que foi essa época? Como é que você conseguia dar conta dessa agenda aí? Era uma loucura. E o grupo já não entendia muito isso, o grupo estava muito incomodado com isso. Não que eu tivesse faltado em shows, porque não só não faltava em shows, como continuava ganhando a mesma coisa como todos os outros componentes. Mas nas outras atividades que eu fazia, eu ganhava bem também. E eu acho que isso, de certa forma, começou a incomodar, porque eu comecei a ganhar uma boa grana apresentando os programas, participando, e aí quando a Record chamou para eu ter o meu programa, que eu queria que o grupo viesse, o grupo: "Não, você está muito maior que a gente, é melhor você ir sozinho e tal", e eu fui convidado a me retirar. Daí ali eu lanço a minha carreira solo. Foi uma saída bastante traumática, né? Foi. Foi porque eu não acho que era o momento, eu acho que o Negritude tinha muito ainda para colher. Tanto que quase 3 anos depois eu fiz o seriado A Turma do Gueto, que era para eles estarem ali comigo encenando, fazendo, era para ser aquela banda de apoio no programa. A gente ia ser o único grupo com programa de televisão, né. Mas eu acho que eles foram muito mal orientados na época, e a maioria dos componentes que saíram depois, quando a gente pôde se encontrar, admitiram, né. Falaram: "É, foi imaturidade, a gente não devia", e tudo bem, é da idade, né. Netinho, na sua carreira como apresentador de TV, o que ficava claro é que a sua preocupação ali não era o entretenimento pelo entretenimento. Tanto no quadro A Princesa e o Plebeu, quanto depois no seu programa da Record. A questão da autoestima dos negros, das ações afirmativas estava muito presente ali. Como é que foi isso, assim? Como é que você idealizou esses quadros? Você contava com a ajuda de uma equipe que te ajudava nisso? Era uma preocupação sua realmente? É, eu não podia ir para a televisão para fazer o que os outros já faziam, né. O Faustão já era uma celebridade gigante, já tinha os quadros e as coisas dele. O Gugu, a briga de audiência dos 2 já era grande, ele já tinha os quadros e as coisas todas. E eu tinha criado o quadro da princesa, que eu tinha emprestado ao programa do Gugu. Quando eu tive o meu programa de televisão, a minha análise é o seguinte: "Bom, agora é a hora de eu mandar minha gente pra televisão". Então eu quero mostrar a periferia com o meu olhar, né. Eu quero mostrar que aquela menina que se acha feia, ela não é feia, ela não tem a mesma oportunidade. Então se eu der essa oportunidade, eu vou motivar outros milhares de meninas a falar: "Caramba, eu também posso ser assim, posso ficar assim, eu posso ter isso", né. E isso nada mais é do que a vontade que eu tinha na minha infância e na minha adolescência de alguém ter feito isso com a gente. "Pô, vamos ali que nós vamos te dar uma roupa, vamos ali que nós vamos te dar um tênis, a gente vai pagar esse pastel para você", nós éramos muito pobres, né. Então eu sabia, sempre soube como chegar na comunidade, ser bem recebido e fazer uma transformação na comunidade. Já que é para ter um programa de televisão, é a audiência que a TV quer, dê o prêmio e ajude esse pessoal que é mais humilde. Era essa a minha tese. Netinho, e aí, um tempo depois, você teve o seu próprio canal de TV. Me conta um pouco sobre essa experiência, o tempo que você esteve à frente ali, porque é muito diferente. Uma coisa é você se preocupar com o seu programa, o que já é um trabalhão, né? Outra coisa é você se preocupar com É. toda uma TV. Como é que foi essa experiência? Foi o seguinte, o meu programa na Record fez muito sucesso na África. E ele começava 4 horas da tarde aos domingos aqui. 4 horas da tarde aqui, com fuso de 4 horas lá, então era 8 horas da noite o meu programa em Angola passava. E era o Negrão era o Fantástico em Angola. Parava Angola para poder assistir o programa pela identidade, pô, o único apresentador negro na televisão e eles amam, falam português, adoram, consumiam nossas novelas, né, tudo que a gente produziu aqui, Angola sempre gostou muito. A recíproca nem sempre foi verdadeira, mas eles sempre, eh prestigiaram muito o Brasil, A cultura a brasileira. cultura brasileira, então o programa virou um sucesso. Com isso, o presidente me chamou e ele estava abrindo em Angola o segundo canal, que era um canal para a juventude angolana, que era o primeiro canal é um canal muito pesado, muito político, muito de crítica, muito e aí eu ajudei ele nisso. Ele falou: "Pô, o que eu posso fazer para te ajudar?" Eu falei: "Olha, se o senhor tiver empresários lá no Brasil, eu quero montar um canal de televisão". Então, empresários angolanos que estavam aqui no Brasil ajudaram. E eu organizei, participei de uma licitação, ganhei a concessão. Acho que sou o único homem negro com uma concessão de TV no Brasil, que é uma geradora, chama TV da Gente. A gente tentou colocar aqui em São Paulo no início, inauguramos, e foi muito difícil, porque a crítica dizia que era um TV de negros, que era uma TV racista.
Então, a gente foi muito mal interpretado. E não era uma TV para negros, era uma TV que mostrava a diversidade com o olhar de um negro, não é a diversidade dos brancos, né. E isso não foi entendido. Pediram para que o canal que a gente tinha aqui em São Paulo fosse feito teste de TV digital. Então eu saí, fiquei lá no estado do Ceará, onde nós permanecemos até hoje, fazendo a nossa programação local, com as coisas que a gente acredita que ser de boa qualidade. E é um objetivo seu voltar a ter uma experiência como essa ou depois de todas as dificuldades que você enfrentou, você acha que Olha, eu acho que o Brasil, ali, na época, as pessoas não estavam preparadas para um projeto dessa envergadura. O governo federal, na época, estava lançando o Ministério da Igualdade Racial, secretaria essa que eu vim a implantar quase 10 anos depois aqui em São Paulo, como secretário. Então, a questão racial ainda era algo muito difícil de ser tratada e delicada, não como agora. A gente vê já uma diversidade nas novelas, de gênero e raça, né, a gente vê uma inclusão maior nas séries, nos programas de televisão de jornalismo, e tal. Publicidade foi a primeira nessa linha, porém, eh, eu acho que ainda cabe ter sim um canal com o nosso viés, com o nosso olhar, e se tiver oportunidade, se existir no dial, né, uma operadora acaba e fala: "Ah, vamos fazer", eu acho que vai ser legal, a gente está preparado para isso hoje. bom, aproveitando que você falou do período que você foi secretário aqui em São Paulo, na sua carreira política você passou pelo PCdoB, depois o PDT e atualmente você está no Podemos. Né. Essas mudanças de partido têm a ver com uma mudança sua de ideologia ou foi uma coisa circunstancial? Não, foram coisas circunstanciais. Eh, eu me considero uma pessoa de esquerda naturalmente, a minha origem me leva a isso, né. Independente hoje da minha classe social e da onde eu cheguei, eu tenho uma plena noção da minha luta de classes, da minha representação quanto classe. A minha migração desses partidos foi exatamente o problema com as direções desses partidos. Aonde você ser uma pessoa expressiva, que você tem suas ideias, você quer colocar suas ideias, quer expressar as suas ideias, nem sempre isso é permitido, porque existe um certo caciquismo também nos partidos de esquerda. Então não há uma renovação na direção, né, isso eles não arejam a direção para que novas ideias cheguem e possam surgir. Eu, artista, popular, sempre pude me manifestar e poder falar, se eu não fizer parte de uma direção em que eu possa falar o que eu acho que está acontecendo e como é que a gente tem que se comunicar, né, por que que a gente perdeu nossa relação com a periferia, o que que aconteceu com esses meninos que a gente não entende mais o que fala, por que que pra gente é palavrão e pra eles não é palavrão, por que que a maconha pra gente tem um significado e pra eles tem outro. Se a gente não entender isso, a gente perde a conexão com a juventude e é exatamente o momento que a gente vive. Ao perceber isso, foi que eu me afastei. Você foi vereador aqui em São Paulo, um dos mais votados, inclusive pretende voltar para esse universo da política? Não é da minha vontade. Eu ajudo alguns amigos, eu oriento, faço parte do movimento negro, organizo a questão étnica, participo de debates, vou a encontros. Eu sou muito requisitado e ouvido, né, pelas lideranças do movimento negro, mas eu não tenho pretensão nenhuma de ter nenhum pleito no executivo, no legislativo, por enquanto não. Eu estou voltado muito para a questão da música mesmo. A gente está com um projeto agora chamado Samba 90 Graus, que sou eu, o Crigo e Márcio, e a gente tem rodado o Brasil, vamos fazer agora a Europa e a América logo depois. Então a questão musical tem tomado muito tempo da minha vida. Me fala um pouco sobre o projeto Segunda Absoluta, como é que funciona? Ai, que legal. Bom, nos anos 90 a gente tinha um ponto de encontro, chamava Segunda Absoluta, e era no Consulado da Cerveja. Então todo mundo que não tinha que levantar tão cedo na segunda-feira, ou na terça-feira, ia de segunda-feira para poder curtir lá. Ponto de encontro de artistas, a gente trabalha geralmente de quinta a domingo, então a segunda é a nossa folga, os profissionais liberais, geralmente é assim. E aí eu resolvi há 2 anos atrás retomar esse projeto, na Vila Maria hoje, numa casa que chama aqui Espetos Bar, que é um ponto de encontro de artistas, de personalidades, de figuras muito eminentes na cultura aqui paulistana, e vem artistas do Brasil inteiro passando por São Paulo, os cara que "Quero conhecer a segunda". E é uma segunda que eu canto com os meus filhos, então é maravilhoso relembrar os tempos de sucesso, as músicas daquela época, agora com a juventude cantando comigo. Era uma outra pergunta que eu já faria para você também.
Os seus filhos todos enveredaram por esse meio da música? Foi uma influência sua ou foi natural? Como é que foi isso? Olha, a maioria, são 7 filhos, né. Dos 7 filhos, eu tenho 4 que são músicos. Eu tenho a Dandara é uma professora, ela dá aula de inglês. A Agatha, que se formou em direito, é a gestão do nosso projeto social, ela que cuida e toca as questões sociais que a gente tem. E eu tenho um dos meus filhos dos gêmeos, que é o Jackson, que trabalha com construção civil. Ele tem uma empreiteira e organiza as coisas de obra, né. Fora os agregados, eu tenho os agregados também, mas dos filhos da música é o Levi, o Vini, o Dudu e o Edson. São percussionistas, e tocam muito bem, modéstia à parte, eles têm um grupo chamado Os de Paula, então fica Netinho e a família de Paula, segundo as pernas. Mas foi influência sua, assim? Cara, por mim eles não teriam ninguém ter ido pra música, é porque eles são apaixonados mesmo. Eu acho que é essa coisa de ver o Negritude de perto, de viver com a gente, de andar, isso foi enveredando, mas até onde eu pude segurar, eu fiz todos fazerem suas faculdades, todos foram morar fora, mas quando voltaram quiseram montar uma banda, então eu acho que foi influência mesmo. Netinha, você falou sobre política, falou que sobre a sua filha, do envolvimento dela com questões sociais, com a ONG, e você, idealizou e montou uma ONG que é a Casa da Gente. Me fala um pouco sobre isso, por favor. Ela funciona ainda hoje? Ainda atende crianças em situação de vulnerabilidade? É. Bom, essa ONG a gente tem desde 92, era Projeto Família Negritude, com a minha saída e quando eles pediram para mudar o nome, para tirar o nome de Família Negritude, virou Instituto Casa da Gente. Passaram mais de 20.000, 30.000 jovens já, que estão espalhados aí pelo mundo, graças a Deus, e que inclusive muitos deles nos ajudam com doações no final do ano, vão lá visitar. Já estamos na terceira geração de jovens do instituto. Hoje nós atendemos 450 crianças, de 0 aos 19 anos, com complemento educacional. Então eles vão para a escola e vão lá. Quem é de manhã vai à tarde, quem é de tarde vai no período da manhã. Música, teatro, dança, computação e inclusive alguns parlamentares aqui da casa nos ajudam, às vezes com emendas ou com outras indicações, para que a gente possa manter esse trabalho. Mas 70% do orçamento do que faz lá são os meus shows, minha música, minha arte e essa minha filha que é a coordenadora, que é a Agatha. Durante o nosso papo, você falou sobre o auge do pagode, comentou que foi um processo muito natural, que aconteceu lá fora também, dos vocalistas partirem para fazer projetos diferentes, independentes. Porém, nos últimos anos, a gente viu uma turnê de reunião, só para contrariar, com o Alexandre de volta, com o próprio Soweto, com o Belo de volta. Dá para sonhar uma turnê de reunião com a formação clássica do Negritude com você nos vocais? Olha, eu acho que esse é o maior desejo que o mundo do samba tem. E eu tentei muito nos últimos anos, foram inúmeras tentativas da gente sentar e organizar, fazer hoje nós éramos em 9, só tem 3 componentes hoje no Negritude. E os 3 se negam a fazer essa turnê, porque o nome é deles, continuam trabalhando, eles continuam fazendo. Foi por causa disso que a gente organizou o Samba 90 Graus, Netinho, Krigor e Márcio, os 3 vocalistas fazendo o projeto, que é um grande espetáculo, esse que a gente vai Mas esse fazer a projeto turnê. só surge por conta da negativa de formar a formação clássica do Negritude se reunir. É, a gente poderia ter feito um projeto grande de turnê do Negritude que se negou. Então eu vou até o Márcio, vou até o Crio, converso com eles: "Ó, existe isso, vamos fazer o Samba 90 Graus?". Ele: "Pô, que bacana", eles gostam da ideia, porque a carreira deles é uma carreira muito ativa, eles trabalham muito, e aí a gente se entendeu: "Ah, vamos fazer", né, e acabou virando isso. Mas, eu sempre tive muita vontade, eu acho que é uma dívida que o Negritude tem com os fãs. A nova geração, inclusive. Eu acho que é uma incoerência não querer. Né, é você não respeitar nem o que você foi. Netinho, você, o Péricles, o Mano Brown, vocês, além de artistas que, enfim, têm muitos fãs, vocês também são referências de homens negros de sucesso. Você acredita que o sucesso de vocês influenciou não só na arte, mas também na autoestima, de todos os jovens da periferia que eram fãs de vocês? Você consegue perceber isso em quem veio depois? Eu acho que sim. Eu acho que mesmo essa nova geração do pessoal, eles sempre vieram conversar, em palestras, em situações onde a gente se reunia pra saber: "O que que você fez com o seu dinheiro?", né, aonde erraram, aonde acertaram, como é que economicamente isso se viabiliza, como é que eu me estabilizo.
Por que que vocês, da maioria dos 100 grupos que existem, são poucos hoje que têm uma condição de vida, onde erraram. Então a gente faz uma análise também sobre isso, onde a gente acertou, onde a gente errou, e isso serve de exemplo para a nova geração, seja de sambista ou até mesmo de funkeiros, dessa meninada que está aí do trap hoje, né, que são filhos do samba também. O pessoal do trap hoje são filhos do pessoal que era do pagode dos anos 90, então tá tudo em casa. E o que que você ouve hoje em dia, Netinho? É, eu continuo ouvindo muita música negra norte-americana, sempre gostei muito. A música brasileira dos anos 70 e 60, que é a minha base, né. Muito Earth, Wind& Fire, Jackson 5, isso é Que era uma influência do Negritude também, né? muito, muito, muito. E a gente está lançando agora um trabalho, a segunda absoluta, em audiovisual, que a gente vai lançar. E ali a gente mostra um pouco do que a gente curte, gravando músicas dos outros também, então é muito gostoso. E convido para que você compareça. Com certeza. Mas quando você fala músicas dos outros, de outros artistas do samba, do Do pagode, pagode, do pagode, do pagode. Os de Paula, meus filhos, já cantam muitas coisas de versões de música negra norte-americana. Eles fazem muito isso em ritmo de pagode. Betinho, depois de ser vocalista de um dos maiores grupos de pagode de samba do Brasil, ser apresentador de TV, ser vereador, ser coordenar, presidente de uma ONG, que sonhos que você ainda tem, assim, na sua carreira? Além do que você ainda é músico, né? Cara, de verdade eu me sinto um cara muito realizado. Eu fiz tudo isso muito cedo, porque eu nem achava que eu ia viver tanto, né. Eu perdi minha mãe muito cedo, perdi minha mãe com 33 anos, então eu quis fazer meu primeiro milhão antes dos 33 anos. E aí saí trabalhando, fazendo tudo. E no documentário, você comentava sobre o documentário que lançaram, quando eu parei para ver ali, que aí você olha para trás e você fala: "Caramba, eu fiz tanta coisa". Então, eu só espero que, de fato, a nova geração cuide, toque, continue, né, que os filhos continuem, que meus netos tenham orgulho do que eu fiz. Mas eu agora quero poder curtir muito mais os netos, entendeu? Nos shows, indo comigo, passeando. Não tenho grandes sonhos. O meu sonho era poder viver bem, ter uma casa boa, criar os meus filhos, e eu consegui fazer isso. Meu sonho não era muito, e eu consegui. E quando você olha pra trás, independentemente do documentário, mas o documentário acaba ajudando nisso, que sentimento que define? Olha, eu sou casado hoje com a Jaqueline Aranha, que é uma jornalista, né. E ela fala: "Cara, eu quero fazer um documentário sobre você, né, mostrando a sua vida pessoal". Falei: "Mas tá bom". Mas eu já sou muito feliz em ter uma pessoa que cuida de mim, eu fico feliz de ver meus filhos todos casados, sabe, com a vida deles bacana, são pessoas honestas, ganham seu dinheiro de maneira honesta, eles são trabalhadores. Eu acho que é isso, eu contribuí deixando pessoas melhores no mundo, já tá bom demais, quero poder viver com meu amor o resto da minha vida com tranquilidade. Netinho, muito obrigado pela entrevista, valeu mesmo, foi um prazer esse bate-papo com você. Obrigado você pelo carinho. E é isso então, pessoal, o Diversão de Arte de hoje fica por aqui, até a próxima semana, até mais. Tchau, tchau.